Meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, o nosso programa onde falamos tudo sobre o mundo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, eu sou especialista em investimentos e hoje a gente vai falar bastante sobre muita coisa diferente, vamos dar um giro de notícias e vamos falar um pouquinho também de análise. Vou começar a trazer para vocês agora, pessoal, a gente vai criar um quadro novo hoje, onde eu vou trazer informações mais técnicas sobre análise, sobre formas de análise do mercado e as várias teorias que a gente utiliza para analisar o mercado. Para começar, então, precisamos falar dele, né? Será o fim do Trump? Será que agora vamos ver realmente uma troca de poder nos Estados Unidos, né? Pela primeira vez em muito tempo, um presidente americano sem conseguir se reeleger? Bom, o que interessa é que nas casas de apostas, até o momento, a chance do Biden ganhar está acima de 85%. E para o Trump fica aí nessa faixa entre 10% e 15%. Então, os apostadores não estão muito otimistas com o Trump. Isso com certeza tem muitos impactos dessas questões recentes, o fato dele ter contraído o Covid, depois de ter ficado negando, fazendo negacionismo, falando que não é nada, que é uma gripezinha. No primeiro dia, depois que foi anunciado que ele pegou a Covid, como a gente comentou aqui, ele foi hospitalizado, né? Na verdade, a gente nem chegou a comentar que ele foi hospitalizado, mas o fato é que imediatamente no mesmo dia que foi anunciado que ele pegou Covid, ele foi hospitalizado, teve febre, tomou um coquetel de remédios fortíssimo, que são remédios experimentais, e assim, foi um clima tenso, né? O pessoal do mundo inteiro falando, tá vendo, né? Várias reações de que ele, por descuido, por negligência, por imprudência, né, não se preocupou com o vírus e aí de repente se viu doente, com febre, tendo que ficar internado 3 dias no hospital. Ele tentou demonstrar de todas as formas que estava bem, saiu do hospital, deu uma voltinha de carro, mas nada disso convenceu muito. O fato dele ter ido mal no primeiro debate também, pelo menos segundo as pesquisas depois do debate, não ajudou, né? E agora, mais do que nunca, o fato de várias áreas, várias instituições diferentes que nunca se posicionaram politicamente, instituições científicas, instituições de cunho de pesquisa, vindo pela primeira vez nas suas histórias se posicionar contra a reeleição dele, né? Isso é um reflexo desse negacionismo científico, tanto na questão do Acordo de Paris em relação ao aquecimento global, que os Estados Unidos se retirou do acordo, quanto na questão do Covid, quanto em várias outras questões. O Trump sempre teve uma posição muito beligerante em relação a essa visão de preservação ou de respeito à visão de cientistas. Pelo menos os que discordam dele, ele não respeita, né? Os que concordam com ele respeita. Então, estamos na iminência da eleição americana. Hoje é 15 de outubro, né? Desculpa, 16 de outubro, e estamos aí há 2 semanas praticamente. A eleição é dia 3 de novembro, e aí vamos ver o que vai acontecer, né? Mas se fosse hoje, a grande probabilidade pelas casas de aposta e pelas pesquisas que a gente vê é de que ele perderia. Então, vamos acompanhar esse resultado. Ele é decisivo para o mundo, é decisivo para os investimentos, é decisivo para a economia nacional brasileira, para a economia nacional americana e para a economia global como um todo. Não podemos esquecer que os Estados Unidos é o maior PIB do mundo, né, é o maior consumidor do mundo junto com a China. Então os Estados Unidos, enquanto um motor econômico, ele puxa o trem do mundo. Então, essa decisão da troca de liderança pode ser extremamente importante. Outro detalhe que é importante também frisar é que agora, pela primeira vez, o mercado dá sinais de que apoiaria uma eleição do Biden. Até então, a eleição do Biden estava sendo vista como ruim para o mercado, porque ele, no seu programa, tem declaradamente que ele vai aumentar impostos, né? O imposto de renda lá para pessoa jurídica e pessoa física está na faixa de 21%. Ele está no programa dele que ele vai retornar aos 28% que eram antes do Trump assumir e baixar esse imposto. Então, ainda que o Biden esteja com essa pecha de que vai aumentar impostos, né, e isso o mercado não gosta nem um pouco, o fato de que existe a possibilidade do que eles estão chamando de uma blue wave, uma onda de aprovação democrata, né, e aí com isso eles ganharam a maioria no Senado e a maioria na Câmara que eles já têm, e ainda ganhando a presidência, ou seja, se eles tiverem o controle das 2 casas e mais a presidência, isso vai dar muita força para o Partido Democrata, e para o próprio Biden. Com isso, facilitando com que ele
aprove reformas, aprove modificações, com que ele conduza melhor a política econômica do país. Então, o mercado mudou de posição, pelo menos na precificação que a gente vem acompanhando, e agora não vê mais com tão maus olhos uma presidência democrata, contanto que venha a reboque desse cenário, né, de uma grande onda azul que facilite a governança, né, a governabilidade. Então, vamos acompanhar. Isso com certeza vai ser importantíssimo para a gente ver o que vai acontecer para o mundo e para a Bolsa, enfim, para o mercado de uma forma geral. Bom, agora eu quero falar com vocês sobre o nosso quintal aqui, o Brasil, economia doméstica. Estamos, pessoal, num momento muito sensível, muito decisivo em relação à política fiscal. O que é política fiscal? Política fiscal é os impostos que são a receita da onde o governo paga suas contas, né? Então, basicamente é isso. O governo vai dar conta de pagar suas contas? Ele vai ter dinheiro para isso? Ah, não vai. A gente já tem certeza que ele não vai. Estamos há 5 anos vivendo déficit consecutivos, né? Tudo bem que o déficit ano passado caiu para menos da metade do ano anterior, né? Na faixa de 138 bilhões, caiu para 60 e poucos bilhões. Paulo Guedes, né, temos que agradecer a ele por isso, sem dúvida ele teve um papel fundamental nisso, né, a duras penas, né, cortando muita coisa, mas ao mesmo tempo fazendo coisas importantes, diminuindo o custo, né, diminuindo o custo da máquina brasileira como um todo. Mas o que importa? O que importa é para onde está indo. Não é necessariamente importante o tamanho da dívida. Eu demorei muito para entender isso. Pegando o caso, por exemplo, do Japão. O Japão é o país que mais deve em proporção ao próprio PIB no mundo. Eles têm uma dívida acima de 200% do PIB. Por que ele tem um nível de risco altíssimo em relação às agências de classificação de risco? Acho que, se não me engano, é duplo A a nota atual do Japão. Como é que ele consegue tanta confiança, né, consegue uma nota de crédito tão boa, tendo tanta dívida, sendo o país mais endividado do mundo? Simples, o juro lá é negativo. Então é uma dívida que decresce, não é uma dívida explosiva que a gente não sabe aonde vai acabar. Então, o importante na economia, muito mais do que só e tão somente o tamanho de uma dívida, é a trajetória, é para onde está indo e em que ritmo está indo essa dívida. No caso do Brasil, a gente está vivendo um momento interessante porque estamos com a Selic, que é os juros que corrigem essa dívida na maior parte. A Selic está em 2% ao ano. Então é uma taxa bem modesta, nunca vista antes na nossa história, extremamente alinhada com países de primeiro mundo, né? Não países tão desenvolvidos, que têm taxas de juros negativas, como na Europa e no Japão, mas uma taxa extremamente civilizada. Tomara a Deus que a gente consiga segurar ela por algum tempo. Então, em termos da taxa de juros atual da dívida, ela tá bacana. O problema são as taxas de juros futuros, né? O mercado, quando o governo vai se financiar, se ele financia por um prazo mais longo, o mercado não utiliza a taxa Selic, que é a taxa de curtíssimo prazo. Ele utiliza a taxa equivalente ao prazo que o governo está querendo tomar o recurso. Então, se o governo quer um recurso de 10 anos, a gente vai buscar a taxa de 10 anos, né? A taxa de juros futuros do Brasil para 10 anos, pelo menos. E essas taxas mais longas do Brasil estão explodindo, estão subindo muito, tem oscilado, tem tido muita volatilidade, mas elas estão muito altas. A gente está tendo um grande descompasso na curva de juros, porque na ponta curta a taxa está baixa, na ponta do meio, ali na parte intermediária, ela já está bem alta. E na parte mais longa está muito alta. Então, o percurso da nossa dívida, se a gente considerar essa trajetória da curva de juros, não é muito alvissareiro, não é muito promissor. Então, é uma coisa preocupante. E para vir como se fosse uma cereja desse filme de terror, né? O que está acontecendo? Em janeiro, a gente vai ter... Em janeiro não, desculpa. No primeiro quadrimestre, a gente vai ter um grande vencimento de dívidas brasileiras. Mais de 650 bilhões de reais de dívida vão vencer nesses primeiros 4 meses do ano que vem. Isso dá na faixa de uns 15%, né, da dívida. E se você considerar, 15% do PIB. E se você considerar que além desses 15% que já vão vencer, a gente ainda tem mais 15% de déficit que vão acontecer esse ano por conta da pandemia, por conta do orçamento de guerra. Então imagina, a gente vai ter um vencimento conjunto de dívidas e mais financiamento do exercício corrente que vão gerar algo como 30% do PIB em termos do tamanho da dívida. Imagina, a gente ter que rolar 30% de uma dívida de 5 trilhões de reais, 5,5, enfim, acho que está até quase 6 trilhões de reais a dívida brasileira. Então, é muito dinheiro, é quase 1,5 trilhão de reais que o governo vai ter que arrumar emprestado em algum lugar.
E a que taxa? Com que prazos que ele vai conseguir financiar? A gente está vendo um processo, pessoal, em que o governo ele está encurtando a duration da sua dívida. O que é isso? A duration é o prazo médio de cada vencimento da dívida. Então, significa que a cada dia o governo está precisando tomar mais dinheiro no curtíssimo prazo para honrar suas dívidas, em vez de pegar um dinheiro de mais longo prazo que ele poderia pagar com mais calma, com mais folga, né? Então, esse encurtamento da duration, isso não é nada bom quando a gente faz uma análise mais fundamentalista. Então, isso é um problema. Isso significa que a nossa moeda, o real, está extremamente fragilizada, está num momento de alto risco. Não é à toa que o dólar está aí seus 5,65 e não baixa. Bate ali 5,50, no dia seguinte já está 5,60 de novo. Então, o pessoal que achava que o dólar estava caro, que o 4,50 é logo ali, ó, barba de molho. Não vai ser simples assim mais. E muito pouca gente, né, gente que costuma acertar isso, está apostando que o dólar vai cair abaixo de 5 tão cedo, tá? Então, muito cuidado. O processo fiscal está extremamente deteriorado, não ajuda nada essa falta de harmonia no Congresso. Tudo bem que agora até o Bolsonaro ficou paz e amor, né? Tá mais tranquilo, mas mesmo assim, cadê as reformas? Cadê a articulação política? As reformas não estão vindo, né? Por mais que a gente esteja vendo um momento de um pouco mais calma no cenário político, né? A gente não está vendo nenhuma reforma sair. A gente não está vendo o Rodrigo Maia colocar votações. O Rodrigo Maia falou que quer colocar votações, só que os políticos estão apertados pelo calendário eleitoral. A gente também tem a nossa eleição municipal, né, no país inteiro, daqui a pouco, ali no início de novembro. Então, não tá fácil, pessoal. A partir do início do ano que vem, o Brasil, se não entregar alguma coisa em termos de reforma ou de redução de custos, de corte de gastos de uma forma substancial, ele vai colocar a sua credibilidade e o poder de compra da nossa moeda, o real, em risco. E se não for através do câmbio, a correção vai vir através dos juros futuros, tá? Os juros futuros que já estão altos vão disparar cada vez mais e isso é uma sinuca de bico perigosíssima para a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, temos que ficar vigilantes com o governo, temos que ficar muito de olho, cobrar os governantes que façam essa gestão da dívida, se preocupem com isso. Um ex-presidente do Banco Central, sobrenome Pastore, veio a público falar que parece que os políticos estão fazendo ouvidos moucos. A gente viu o nosso vice-presidente Hamilton Mourão dizendo que, mas se houver acordo com o Congresso, a gente pode colocar o programa emergencial de assistência fora do teto de gastos. O teto de gastos é a única garantia que o investidor estrangeiro, enfim, que o analista financeiro tem de confiar na trajetória da dívida brasileira. Os juros não estão ajudando, o câmbio não está ajudando, mas o teto de gastos, como foi uma reforma constitucional, ele ainda está sustentando algum nível de confiança de que o Brasil vai honrar suas dívidas. Mas até quando? Até quando a gente vai flertar com o precipício, né? Um gestor colega meu falou, cara, olha o governo colocando o bode na sala de novo, dizendo que o auxílio emergencial pode ficar fora do teto de gastos. Isso é perigosíssimo para a nossa credibilidade. Os políticos não podem brincar com a credibilidade da nossa moeda, que foi vencida aí desde 1994, quando o Plano Real foi criado, a duras penas, né? A gente tem uma moeda que está aí muito tempo já com a gente, mas que pela primeira vez em muitos e muitos anos a gente consegue isso, uma moeda que está durando. Se a nossa moeda perder demais a confiança, imagina a gente ter que trocar o câmbio, inventar uma moeda nova de novo. Olha o choque que vai ser isso. Em 94 foi a última vez que isso aconteceu. Vamos rezar para que os políticos consigam se entender e que se preocupem com a trajetória fiscal do que está acontecendo com a dívida brasileira. Isso é o que vai ser importante e necessário para que a gente mantenha um nível de confiança no nosso dinheiro e que a trajetória de juros não exploda de uma forma inimaginável. Beleza? Bom, agora eu quero falar com vocês sobre a nossa bolsa. A bolsa começou a patinar, né? A gente viu aí, bateu 105 mil pontos, a Ibovespa, ficou lateralizada, e aí na bolsa vale aquele ditado do futebol, pessoal. Quem não faz, leva, né? Por quê? É uma briga entre os comprados e vendidos. Se os comprados não estão com força para subir o índice acima das resistências, os vendidos vão vir e vão jogar para baixo, né? Tipo um poker. Se você vê que o outro tá blefando, você pede mesa e não faz nada, o cara vem e aposta, você sai correndo. Então os vendidos começaram a ficar muito tupetudos, começaram a empurrar o índice para baixo. A gente viu agora que ele bateu ali 93 mil e desde então
lateralizou nessa faixa entre 93 e 95 mil pontos. De vez em quando bate 99 e volta para 95. Bate 98 e volta para 95. Então, o índice está preso nessa faixa entre 95 e 99 mil pontos. E a gente não sabe até quando isso vai durar. A gente não sabe se em algum momento a bolsa vai conseguir força para subir por si só, porque a gente sabe que na nossa bolsa a questão política é muito preponderante, pesa demais na visão dos investidores o cenário político. Por isso que é curioso quando a gente vê, não precisa nem aprovar nenhuma reforma, só de ver um clima de um pouquinho mais de harmonia entre oposição e situação, um pouquinho mais de diálogo, né? Nossa, a bolsa já sobe, né? Basta ter um pouquinho de amizade ali, um pouquinho de clima harmônico e gerar uma esperança de que vão haver reformas no futuro, a nossa bolsa reage imediatamente. Então, o principal gatilho já tem muito tempo da bolsa brasileira é a questão política, o cenário político. Então, a gente tem que ficar cuidando muito, porque a gente não sabe se o cenário político vai ajudar e se em algum momento a bolsa vai conseguir força fora essa questão política para superar os 100 mil pontos de novo, né? Então, ficar de olho na bolsa, está lateralizada, a gente não sabe até quando isso vai durar, tá? Bom, eu quero agora estrear com vocês um novo quadro dentro do nosso programa. É um quadro chamado Show Me the Money. Aonde está o dinheiro, Gabriel? Aonde está o dinheiro? Roda a vinheta. Show me the money! Então, nesse quadro a gente vai entrar um pouco mais em instrumentos e ferramentas de análise, tanto fundamentalista quanto análise gráfica. Eu vou tentar trazer para vocês ferramentas que a gente utiliza, né, para poder analisar a bolsa, para poder entender um pouco melhor o cenário. Ferramentas que são super comuns, amplamente usadas pelos investidores e que estão ao acesso de qualquer um, né? A gente estuda um pouquinho, entende, e vocês vão ver que elas não são infalíveis, né? Nada é infalível na bolsa, tá, pessoal? E, de novo, isso não vão ser... o que a gente vai falar aqui não é uma análise, uma sugestão de investimento. Toda vez que vocês forem fazer um investimento, se preocupem com os fatores de risco, leiam um prospecto dos seus investimentos, analisem bem os ativos que vocês estão entrando e se preocupem com risco, pessoal. Investimento é risco, tá? Sempre que você investir, lembre que renda variável não varia só para cima, varia para baixo também, tá bom? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre o cruzamento de médias móveis, uma técnica de análise gráfica muito clássica, muito utilizada, e ela é muito boa para indicar para a gente início e término de movimentos de tendência. Ela não é muito boa em movimentos de lateralização. A gente vai falar de ferramentas para esse cenário, mas ela é muito interessante quando a gente enxerga uma tendência, quando o gráfico mostra uma tendência para cima ou para baixo, seja qual for a tendência, a não ser que seja uma lateralização, né? Se for uma tendência para cima ou para baixo, a gente vê que o cruzamento de médias acaba sendo bem efetivo, né? Tem uma confiabilidade legal, que não é garantia de nada, como eu falei, mas é uma ferramenta muito utilizada e muita gente ganha muito dinheiro com isso. Então, como é que funciona? Cruzamento de médias móveis, a gente vai falar do mais simples do simples do simples. É o seguinte, a gente vai carregar aqui, eu vou carregar aqui um gráfico de exemplo, onde vocês vão ver uma média móvel mais curta, em amarelo. Essa média móvel vão ter 9 períodos e uma média móvel mais longa de 40 períodos. Essa média mais curta, em essa linhazinha amarela, é uma média móvel exponencial. O que é isso? Ela, por ser exponencial, ela atribui maior peso às observações mais recentes, né? Então, a informação mais recente que entra no cálculo da curva, dessa linha, ela é mais preponderante em relação às informações mais antigas. E essa outra curva aqui, com a cor verde, de 40 períodos, ela é uma média móvel simples, média móvel aritmética. E essa média móvel atribui igual peso entre todas as observações no cálculo dessa curva. Então, como é que é o racional dessa técnica? A gente enxerga a média móvel simples e busca, a média móvel mais curta, né, exponencial, e busca que essa média curta cruze de baixo para cima a média mais longa. Isso representa uma ideia de início de tendência de alta. Quanto maior for o ângulo de ataque, que a gente chama, né, quanto mais agudo for esse ângulo em que a curva mais curta, a curva de prazo mais curto, cruza de baixo para cima essa curva de prazo mais longo, mais intensa tende a ser a tendência. Então, se ela for um cruzamento mais lateral, pode ser que a tendência tenha um pouco menos de força. Agora, quando é um cruzamento forte, né, com um ângulo bem agudo, indica que pode ser uma tendência bem mais forte que está vindo. E o contrário também.
Quando a média curta cruza de cima para baixo a média mais longa, ela está indicando uma tendência de queda. E essa tendência de queda, de novo, quanto maior for o ângulo, né, mais forte for esse ângulo de ataque, mais forte tende a ser a tendência. Então, o racional dessa estratégia é exatamente isso. Cruzou a média curta em relação à média longa de baixo para cima, início de tendência de alta. Cruzou a média curta de cima para baixo, na média mais longa, início de tendência de queda. E aí eu vou girar aqui agora vários exemplos de gráficos para vocês verem como isso acaba muitas vezes sendo bem interessante, mostra oportunidades. E também vou mostrar alguns exemplos onde não foi tão bem, né? Então aqui agora eu vou colocar alguns que não foram tão bem. Então, essa técnica, pessoal, ela é muito utilizada por quem gosta de análise gráfica. Lembrando, quem olha análise gráfica não está preocupado se a empresa que você está analisando produz banana ou se ela produz foguetes, né? Se ela produz bombas nucleares ou se ela produz biscoito. É indiferente, né? Quem olha o gráfico só se preocupa com o gráfico. Só se preocupa em entender essas curvas e a relação entre elas. E a ideia é que o preço, né, o pessoal que segue essa linha de pensamento, o preço desconta tudo. O preço, ele realmente é soberano entre todas as outras informações financeiras ou econômicas que a gente possa vir a ter. E isso para quem é dessa tendência, né? O pessoal que é grafista, o pessoal que gosta de análise gráfica. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado. A partir de agora eu sempre vou tentar trazer um quadro dentro do nosso quadro Show Me the Money, alguma informação mais técnica de análise, alguma ideia, alguma sugestão, explicar algum indicador e trazer alguns exemplos para mostrar para vocês como não é tão complexo, mas ao mesmo tempo não é nada garantido, né, fazer esse tipo de análise também para investir, tá bom? Bom, quero falar com vocês agora em relação à questão do nosso querido senador Chico Rodrigues. Como não falar dele? Eu tentei, mas impossível. Gente, vocês viram que o cara foi pego com dinheiro dentro da cueca, né? Que coisa terrível. A Polícia Federal foi fazer uma batida na casa dele e aí, revistando a casa dele, né, num determinado momento, o senador pede para ir ao banheiro. O delegado fala, tá bom, senador, mas eu vou ter que acompanhar o senhor. E aí ele foi lá junto. Quando o senador, né, tira sua roupa lá para fazer sua necessidade, o delegado percebe um volume no traseiro do senador. E quando foram ver, tinha mais de 30 mil reais dentro da cueca do senador. E que por um acaso era vice-líder do governo, né? Meu Deus, que é isso? A gente está de volta ao cenário onde os políticos andam com dinheiro na cueca, dinheiro em mala, dinheiro para todo lado. E olha que absurdo. A denúncia contra esse senhor senador foi por desviar dinheiro da saúde. Mais de 20 milhões de reais de suspeita de desvio em Roraima, da questão da pandemia, né? Dinheiro que ia para salvar vidas, dinheiro que ia para hospitais, dinheiro que ia para equipamentos de proteção, que ia para remédios, sendo desviado e parar na cueca do senador. Olha que país que a gente está vivendo, meu Deus. Que coisa terrível, gente. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente for escolher nossos representantes. Pensem, pessoal, a gente está nas vésperas de mais uma eleição. Pensem nos seus últimos candidatos. Vocês gostaram do que eles fizeram? Se não gostaram, não vote neles. Votem em outros, procurem novas propostas. Vamos tentar melhorar o nível dos nossos candidatos, dos nossos eleitos. Esse senhor senador aí, independente da desculpa que ele tiver, que situação terrível, né? Você pego com nem a boca na botija, é com dólar na cueca. Gente do céu, né? Às vezes o Brasil, como o pessoal fala no exterior, o Brasil não é para amadores, né? É muito complicado mesmo, às vezes, a gente entender certas situações aqui. Então, eu até tentei não falar disso, mas não teve jeito. Essa situação aí foi tão anedótica, tão bizarra, e ao mesmo tempo tão terrível, né? Se a gente imaginar que era um dinheiro que poderia estar salvando vidas, né? E foi parar na cueca desse senhor. Então, muito cuidado. O governo Bolsonaro rapidamente se distanciou dele, né? Já destituiu esse senhor de ser vice-líder do governo, e mesmo que o Bolsonaro tenha vários vídeos abraçando ele lá em 2018, sendo todos muito amigos, muito colegas, rapidamente o Bolsonaro se distanciou, falou que não tem nada com isso, e, curioso ou não, tem um sobrinho do Bolsonaro que trabalha no gabinete desse senador. Então, assim, vamos ficar de olho nisso, vamos cobrar esses governantes, porque isso é uma pouca vergonha, isso é uma coisa terrível, e a gente não merece isso enquanto brasileiros, né? Um povo que luta, um povo que estuda. Queria fazer aqui também uma homenagem
ao Dia dos Professores que passou. Professor, você é o cara, professor e professora, né? Graças a vocês a gente pode sonhar com o futuro. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, muito obrigado pela dedicação que vocês têm com o nosso povo, com os nossos queridos alunos, numa situação tão difícil de pandemia, onde as escolas estão fechadas e a gente está todo mundo tendo que se reinventar com o ensino à distância, e muitos professores, e eu vi um programa lindíssimo que busca os alunos que estão desistindo de estudar, que estão desestimulados, estão indo resgatar esses alunos. A gente precisa disso, pessoal. A gente precisa resgatar as nossas crianças, os nossos jovens e dar a eles educação e, acima de tudo, lembrar da educação financeira. A gente vive num mundo capitalista. Se a gente não se preocupar em entender como funciona o capital, como funciona o dinheiro, é igual você querer jogar um jogo sem entender as regras, né? Você só vai dar cabeçada, você vai se machucar muito até entender alguma coisa. Então, acima de tudo, agradeço muito aos professores e peço que a gente tenha uma conscientização para ter educação financeira em todas as escolas desde a primeira série. A gente precisa entender o que é dinheiro, como funciona o dinheiro e como que a gente precisa fazer para o dinheiro trabalhar para a gente e não a gente trabalhar para o dinheiro até morrer. Warren Buffett tem uma frase que ele fala o seguinte: se você não arrumar um jeito de ganhar dinheiro enquanto você está dormindo, você vai trabalhar até morrer. Então pensem nisso, pessoal. Precisamos ganhar dinheiro dormindo. Você sabe como ganhar dinheiro dormindo? Tem algumas formas. Investindo é uma delas. Porque enquanto você está dormindo, a empresa da qual você é dono, mesmo que de um pedacinho ali através da ação que você compra, ela está trabalhando para você. Ela vai gerar lucro e colocar no seu bolso, né? Então, a gente precisa disso, pessoal. A gente precisa ter rendas passivas. A gente precisa ter rendas que vão remunerar a gente independente do que aconteça. E investindo a gente vai conseguir isso. É uma forma muito importante que a maioria das pessoas que tem hoje uma receita que a sustenta é uma receita passiva. E muitas vezes vem do mercado financeiro, e isso é uma forma que qualquer pessoa pode atingir. Não depende de ter conhecimento muito técnico, não depende de ter um currículo. Qualquer pessoa estudando por própria conta pode entender sobre o mercado e pode criar uma receita que vai te sustentar com a sua aposentadoria o resto da vida. E relembrando sempre a frase do nosso querido Luiz Barsi, um dos maiores investidores brasileiros. Gente, o pessoal acha que é arriscado investir na bolsa. Sabe o que eu acho? O Luiz Barsi fala: arriscado é você contribuir 35 anos para o INSS e esperar receber uma aposentadoria. Isso que é o maior risco. E ele ainda completa: se você contribuir 35 anos, em vez de ir para o INSS, pegar esse dinheiro e comprar de ações todos os meses, religiosamente, buscando boas empresas, fazendo um mínimo de análise, se você fizer isso por 35 anos, você está fadado a ser milionário. Frase do Barsi que eu concordo em gênero, número e grau. Tá bom, gente? Então, lembrem disso, vamos estudar, vamos valorizar os nossos professores, vamos cobrar os nossos políticos e vamos lembrar que a educação financeira é a chave para a gente viver bem nesse mundo. Joia? Então, eu vou ficando por aqui, agradeço muito a presença de todos vocês. Segue lá no Instagram, grmelo007, grmelo007, tá bom? Melo com L só. E um abraço, tudo de bom para vocês. Tchau!